E aí, família, vamos lá? Tá na hora da confusão. Por que que eu falo isso? Nem o Japão tá sabendo como é que faz para lidar com o Omicron. E eu acho que o ministro tomou carcada. Tá? Por que que eu falo isso? O Japão cancelou, tá? Aquela ordem para suspender todos os voos, no caso assim, as novas reservas. Foi cancelado. Tá, então aquela velha história, voltou a ter voos aqui para o Japão no mês de dezembro. Tá? Se saiu agora há pouco, se já saiu na mídia aqui, tá? Os caras soltaram até como break news, tá? Agora há pouco. Tá? E eu já estou soltando para você aqui. Tá? Vamos lá. 政府が航空会社に対し、日本に到着するすべての国際線の新規予約の停止を要請したことについて、岸田総理大臣は混乱を招いたとして、日本人の帰国の需要に配慮して対応するよう国土交通省に指示したと述べました。さらに松野官房長官は、国交省が新規予約の一律受付停止の要請を取りやめたと明らかにしました。Resumindo a história aqui, antes de passar a matéria para você, o que aconteceu? Né? Eu acho que não pegou bem, tá, para o ministro ele ter falado que vai ficar todo mundo lá de fora, inclusive japoneses. Por que disso? Né? O Kishida, ele veio a público, tá? Ele veio a público, falou, pediu desculpa, tá, pela nhaca que ele, como é que fala assim, pela nhaca do ministro. E falou, né, que no caso era para revogar essa história que ele já instruiu, tá, o ministro para revogar aquilo e que não era para deixar japoneses de fora. Até porque o Kishida ele falou, né, mesmo na campanha política dele, que ele ia fazer a política para japoneses, né, ele ia fazer política voltado ao Japão para japoneses. Então, se ele faz um negócio desse e bota as pessoas pro lado de fora, os japoneses pro lado de fora, pô, pegou mal. Tá? Então, acho que muita gente deve ter ligado pro Kishida e falou, meu, e aí, que palhaçada é essa? Aí nisso o Kishida veio a público, né, para falar que, dependendo, foi um mal entendido do ministro lá, que não sei o que, né, ele não deve ter se expressado direito, ou o ministro não entendeu direito e etc. Tá, e nessa brincadeira toda, acabou, tá? Mas vamos à matéria aqui. O primeiro-ministro Kishida disse que o governo solicitou às companhias aéreas a suspensão das novas reservas para todos os voos internacionais que estavam para chegar para o Japão, dizendo que isso causou confusão e respondeu em consideração à demanda dos repatriados japoneses. Aí, né? Ele disse que deu a instrução ao ministro de Terras e Infraestrutura, Transporte e Turismo. Além disso, o secretário-chefe do gabinete Matsuno revelou que o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte cancelou o pedido de suspensão da aceitação das novas reservas. Então vai voltar a ter as novas reservas. O ministro Kishida disse, né? Eu causei confusão para algumas pessoas. Eu instruí o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte a dar a devida consideração à demanda ao retorno dos cidadãos japoneses. Após a propagação da cepa Omicron, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo solicitou às companhias aéreas, em 29 de novembro, né, que suspendessem as novas reservas de voos internacionais que chegam ao Japão até o dia 31 de dezembro. Aí nisso, né, para quem acompanha o canal, que deve se lembrado que eu falei da ANA, da Japan Airlines, que eles falaram aqui, aí tá aqui. Tá? Por isso que eu já havia alertado, né, que o Japão está mudando muito rápido sua política, ele está assim, ó, pá, né, então tem que ficar atento nesse tipo de coisa, as políticas, né, e eu tô aqui atento para você, né, para trazer as notícias para você. Por isso que eu peço para você em consideração, né, se você tem em consideração o trabalho que eu faço, né, de trazer informações para você, se inscreva no canal, deixa seu like, por favor, é até questão de consideração, tá, pelos trabalhos, né, e clica no sininho para você receber a notificação dos vídeos que estão acontecendo aqui em relação ao Japão, tá, para você ficar bem informado das coisas que estão acontecendo. De resto, continuando. A respeito disso, o secretário-chefe do gabinete Matsuno disse em entrevista coletiva pela manhã:
Sei que a solicitação da companhia aérea foi tomada de um ponto de vista preventivo como uma resposta de evacuação de emergência, no caso assim, de medidas de emergência. Mas, por outro lado, causou confusão para algumas partes interessadas. Então, por isso que eu falo assim, deve ter tomado uma carcada ali, né, homérica, como é que se fala. Então, foi assim, então volta atrás. Até porque é aquela velha história, até que eu já havia alertado antes, que o governo Kishida, ele está fazendo as coisas de supetão, pá. Só que ele não está dando aquele tempo que os outros governos davam. Tipo assim, anunciei a medida hoje, é válido para daqui 2 dias. Então as pessoas têm tempo para fazer alguma coisa, igual no caso assim. Se ele anunciou que ia parar o cancelamento antes, tá? O cancelamento dos voos, isso ia dar 2 dias para as pessoas correrem para comprar as passagens. Só que ele não fez isso, ele simplesmente tá? Então, como deixou os japoneses de fora, isso aí irritou muita gente, e nessa brincadeira toda pegou mal pro Kishida, principalmente por causa da campanha política que ele fez, tá? Então, só Deus sabe. Vai continuando aqui. O primeiro-ministro Kishida acaba de instruir o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo a dar a devida consideração às demandas de retorno do povo japonês. Tá? Para quem tá estranhando isso aqui, são 2 matérias, tá? Eu peguei 2 canais televisivos aqui do Japão e trouxe matérias para vocês compararem, tá? A matéria de um e a matéria de outro. Então já dá para você sacar que a coisa assim é real. Ultimamente eu tenho feito esse tiratema de duas matérias, de 2 canais diferentes. Por quê? Questão de fake news. Tá? Então, para evitar fake news, esse tipo de coisa aqui no canal, já estou trazendo de 2 matérias, de 2, sim, fazendo a comparação que um fala, que o outro fala. Tá? Ele acrescentou: em resposta a isso, estou ciente que o Ministério de Terras e Infraestrutura cancelou o pedido de suspensão de aceitação uniforme das novas reservas e notificou novamente as companhias aéreas a dar devida consideração ao pedido de retorno dos japoneses. O Ministério de Terras, Infraestrutura e Turismo disse às companhias aéreas que fortalecerá as medidas de fronteira contra a propagação da variante do coronavírus, da cepa Omicron, e comunicará às companhias aéreas que todos os voos internacionais que chegam ao Japão no mês que termina, até dezembro, esse fortalecimento. Aí o Ministério, para não falar tudo de novo, explicou que o pedido de suspender as novas reservas, incluindo os japoneses no exterior, os japoneses que não fizeram reservas eram virtualmente incapazes de retornar ao Japão como medida de precaução, de emergência. Houve vozes da oposição de funcionários de companhias aéreas dizendo que a resposta foi muito rígida e que a confusão estava se espalhando entre os japoneses que planejavam retornar do exterior. Tá, isso é lógico. Tá? Claro que esse tipo de acontecendo não é por causa dos japoneses, mas por causa que foi de supetão. Se ele tivesse dado aqueles dias, no mínimo 2, 3 dias para as pessoas se organizarem, ele poderia ter feito essa medida de fechar as fronteiras para todo mundo, tá? Incluindo os japoneses, e quem queria voltar, iria voltar, porque ia dar tempo das pessoas fazerem as reservas, de pagar as reservas. É questão de lógica e bom senso, mas os cabeçudos querem fazer tudo a toque de caixa, assim, pá, não tem jeito, né? A esse respeito, o primeiro-ministro Kishida deixou claro que tinha instruído a dar a devida consideração aos pedidos de cancelamento, em relação assim, cancelamento e retorno dos japoneses, afirmando que causou confusão para algumas pessoas, tendo como Ministério de Terras e Infraestrutura recebido no dia 2. Então, no dia 2, hoje, tá? Retiramos o pedido de suspensão da reserva e notificamos novamente as companhias aéreas para dar devida consideração ao pedido de retorno dos japoneses. Então, é isso aí. Então, agora você já sabe que vai ter voos de novo, tá? Mas, como ele falou que vai ter, como é que se fala assim, consideração de medidas de fronteira também, que eles vão fortalecer isso, então nós temos que ficar atentos, tá? Que aquele número de pessoas, no caso de elegibilidade, que estava
como é que se fala assim, liberado para vir, pode ser que eles reduzam esse escopo ainda mais, tá? Então, só Deus sabe o que eles vão fazer, porque se eles tirarem de um lado, eles têm que repor do outro. Desculpa, a garganta tá pegando por causa da mudança do tempo. E nisso, você já viu, né, o que vai ser. Então, temos que acompanhar, assim, então as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, eu tenho que ficar atento para trazer isso para você, tá? É aquilo que eu já falei, em consideração ao meu trabalho. Se você acha que o meu trabalho é bacana, tá? Se inscreva no canal, tá? Deixa seu like e clica no sininho para você receber as notícias rápidas que vão acontecendo aqui no Japão nessas mudanças, tá? Principalmente a fronteira, principalmente que você que pretende vir do Brasil para cá, tá? Mas aí fica a seu critério, tá? Aí questão de consideração com o trabalho alheio do próximo, tá? Aí você decide. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.